Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora fazer nosso estudo de mercado, onde a gente vai estar falando sobre as movimentações de hoje, né? O que aconteceu no índice. E não se esqueçam, hein? A Black Friday continua, o nosso treinamento aí tá com uma promoção exclusiva até dia 30 de novembro, então o link está na descrição, aproveite, tem uma galera já fazendo esse treinamento e virando a chave, porque o conteúdo é muito bom. Então não perca essa oportunidade, tá? Vamos aproveitar que vai até dia 30 de novembro essa promoção. E logo depois da vinheta, a gente volta para o nosso estudo de mercado. Então bora lá? Então vamos que vamos, né, galerinha? Vamos fazer nosso estudo aqui, falando um pouco da movimentação de hoje. Hoje, inclusive, a gente vai ter uma novidade que eu quero mostrar para vocês, tá? Que eu comecei a usar os índices, o USC Tech e o US 500, tá? Os CFDs. Por que eu comecei a usar eles e vou passar a usá-los nos nossos estudos e voltar com os pares? Porque esses ativos aqui, eles estão em tempo real no TradingView. Inclusive, para quem tem interesse, só essa dica aqui vale ouro, tá? Se você quiser acompanhar o índice pelo TradingView em tempo real, é só você fazer isso aqui, ó, BRA em futuros, né? BRA 50, tá? Que você vai ter aqui ele em tempo real, exatamente o nosso ativo, para você poder fazer os estudos também na B3, tá? Olha que legal, você tem aqui uma opção para você fazer os estudos direto no TradingView, sem que você precise gastar, né? Porque, se eu não me engano, esses CFDs aqui, na versão gratuita do TradingView, ele também funciona em tempo real. Só precisamos conferir. Alguém depois, se quiser conferir e deixar o comentário na descrição, é só mostrar aí para nós e a gente consegue ver. Só que precisa, claro, alguém que tenha conta gratuita. A minha, como é paga, ela vai estar em tempo real, então preciso que vocês vejam quem não tem dados da B3 em tempo real, beleza? Então bora falar aqui dos nossos índices, o que foi que aconteceu hoje, né? Hoje foi um dia muito bom, né? Para que a gente estava esperando as vendas acontecerem aí. O que a gente tem que estar sempre ciente, né? De cortar, às vezes quando eu falo o proteger, vocês têm que proteger na hora certa. E hoje a gente teve aqui, foram 2 trades e um ponto de ônibus, né, que a gente costuma falar. Eu fiz esse trade aqui de manhã na live, o pessoal pegou, ele chegou a andar ali, como eu não faço parcial, né, se fizesse parcial aqui teria ganho alguma coisa. Protegi na volta. Por que eu protegi? Por causa que esse trade aqui era para ele ir direto no alvo, para depois subir. Opa, botão errado, né? A ideia é que ele fizesse esse movimento aqui, né? Para aí, depois, se fosse o caso, subir, tomaria o rumo dele e tal, e o meu alvo era justamente aqui, tá? O meu alvo estava aqui nesse rompimento de topo. Mas ele voltou daqui, então quando ele volta daqui, isso aqui tende a ser um sweep, tá? Isso aqui tende a ser um sweep e ele vai passar direto. Tanto é que eu cantei a pedra na live, tinha uma galera que estava vendido. Tinha um monte de gente ali na live, a turma fez essa venda aqui no 2 minutos, né? Essa vendinha aqui, eu peguei ele na volta. Eu peguei bem aqui a venda, foi bem nesse candle aqui. E a minha proteção foi atrás desse candle vermelho, porque ele que gerou o impulso de descida. Teoricamente, o preço teria que fazer essa movimentação aqui, da continuidade. Como ele voltou e engolfou aqui,
tende a ser um sweep nessa região, tá? Por isso que vocês têm que ficar espertos, tá vendo aqui, ó, o sweepzinho aqui nesse fundinho aqui. Então, a gente fica esperto, tanto é que ele voltou e saiu estopando toda a galera. Quem não protegeu, não colocou no 0 a 0, tomou stop aqui. E aí depois, o que a gente estava conversando na live é justamente isso aqui, ó. O tempo que ele passa fazendo isso aqui, ó, catando todo mundo que fica tentando adivinhar. Porque o cara, assim, o cara vê um candle vermelho, agora cai. Eu quero ver, agora cai. Agora cai. Agora cai. E fica tomando ele stop. Aí vai até quebra conta. E aí ele vai fazendo essa subida assim, ó, tirando todo mundo do jogo, para depois que ele tira do jogo, ele faz no movimento. E aí foi o trade que eu fiz, né? Postei lá pra galera, perdeu o choque, voltou na região de demanda, de oferta, entrada, saída no alvo exatamente como previsto e planejado lá no order block dos 5 minutos. Inclusive teve gente que arriscou compra aqui, né? Claro, eu já não arrisquei compra porque a minha visão ela já estava olhando nos 5 minutos isso daqui, né? Esse cara aqui foi um order block com muita força, porque é o candle, o verde que tentou subir e depois o movimento veio contra. Então eu tinha esse order block dos 5 minutos marcado e estava pensando em algo nesse carinha aqui, ó, nessa zona de imbalance, que seria uma entrada, digamos assim, no melhor ponto possível, que ela coincidiria o imbalance com aproximadamente perto dos 50% do candle dos 5 minutos. Porque essa região aqui estava dando 300 pontos de stop, e esse stop aqui é muito alto. Mas teve uma galera que fez essa venda aqui, né? O que você que poderia ter pensado é no risco de ter feito a venda aqui com o stop aqui atrás. Aí se fosse estopado, entraria de novo lá embaixo. Só que eu acabei não pegando essa venda porque na hora eu não estava no gráfico. Porque eu estava esperando ele aqui em cima. Inclusive eu estava com a ordem posicionada aqui em cima. Por isso que eu não fiquei olhando o gráfico. Minha ordem estava posicionada exatamente aqui, no imbalance, com o stop acima. E aí, quando eu olhei o gráfico de volta, minha ordem continuava e o preço já estava aqui. Ou seja, não teve o que fazer, ficamos no buzz stop. Depois teve uma outra oportunidade que teve um aluno, um inscrito do grupo, na verdade, não foi um aluno, foi um inscrito do grupo do Telegram que pegou, que foi o risco nesse teste de fundo aqui, ó. E ele pegou mais um belo de um trade até o fundo. Deu um ótimo trade aqui que pagou também a conta, né? Outra vez, eu estava esperando nessa região aqui, né? Eu nem coloquei aqui como chance, porque eu falei assim, se por um acaso ele chegar lá, eu vou até pensar. Mas como o horário já não ajuda, né? Então eu resolvi ficar quieto. Uma coisa que eu tenho percebido é que ultimamente o índice ele tem tido bons movimentos à tarde. Depois ele acabar com a grana de todo mundo na parte da manhã, de tarde ele tem andado bem, tá? E tem dado os trades mais limpos aí na parte da tarde. Então o que a gente tem aqui? Essa região aqui eu vou continuar a deixar marcado, primeiro porque esse imbalance não foi mitigado, tá? Depois eu tenho esse outro imbalancezinho aqui, que eu acho provavelmente, não sei se o preço vai mitigar. O que eu sei é que ele está nesse cara aqui. Parou exatamente nesse outro order block aqui, desse time frame menor, né? Essas linhas vermelhas aqui, quem acompanha o grupo do Telegram estava vendo hoje, o que são elas? Elas são os pontos de defesa dos 60 minutos que a gente estava conversando ali, eu marco, né? Olha só. E são justamente os lugares aonde a gente tem as melhores oportunidades, né, de defesa e aonde são montados os order blocks. Os order blocks mais fortes, eles estão nessas regiões. Então vocês precisam sempre
estarem bem atentos em relação a isso, tá? Porque aqui são pontos muito importantes para a gente estar analisando, beleza? Então, eu vou deixar aqui as marcações na parte de baixo. Esse aqui já foi mitigado. Opa, o que eu fiz aqui? Aqui. Esse aqui. Esse cara aqui já foi, né? Essa região aqui também já foi testada, então ela cai fora. Então, e aqui a gente tem o quê? Nós temos essa região aqui, é uma região que não tem volume, né? Então, o próximo ponto de parada é essa defesa aqui do 60, tá? Depois a gente tem o quê aqui, ó? Olha o outro ponto aqui. Estão vendo aqui, ó? Mais uma vez. Olha só o extremo ponto aqui, né? E depois a gente tem aqui embaixo. E se vocês estão vendo como coincide os pontos de defesa dos 60 minutos com os order blocks do 15, tá vendo? É onde o preço tende a segurar. Olha só. O que a gente tem aqui, ó? Ponto de defesa. Botamos aqui nos 5 minutos. O que a gente enxerga aqui? Order blocks. Olha só. Olha aqui. Estão vendo? Ó? Regiões de defesa. Bem abaixo do pavio. Aqui, ó, a mesma coisa. Olha ali, ó. Defesa dos 60 minutos, pavio. Então, vocês estão vendo como a gente consegue identificar regiões muito importantes com isso? São pontos, turma, que o preço com certeza ele vai retrair, tá? Vocês só precisam estar atentos em relação a isso. Então, segue mais essa contribuição e deixa os créditos aqui ao Marcão, que o Marcão ajuda muito nas análises, principalmente nessa parte de defesa do time frame maior, porque eu não costumo olhar tanto assim. Só que são pontos que tendem a ajudar e muito essa movimentação aí do preço, tá? Aqui, inclusive, ó, a gente tem essa aqui e continua na defesa, tá? Deixar aqui. E a gente tem aqui a nossa região. Só lembrando, tá? A gente ainda segue no movimento, ó, de alta, tá? Então, muito cuidado, ok? Porque às vezes o preço pode vir aqui e dar continuidade de subida. Para esse preço virar o preço vendedor, ele precisa perder essa região aqui. A partir do momento que ele perder aqui, aí sim nós temos a reversão de mercado no time frame macro. Enquanto ele estiver acima dessa zona aqui, a gente ainda está com o preço no lado comprador, beleza? Bora falar então agora do Doleta. O Doleta veio fazer o nossa mitigação aqui. Ele veio bem direitinho no order block do 15, né? Quem acompanha aí. Depois ele passou direto desse primeiro aqui e foi no segundo. Foi exatamente, olha como ele foi cirúrgico e acabou dando a venda, né? Percebam aí como o preço trabalhou certinho, zona a zona. Quem arriscou aí fazer as operações se deu bem. Aqui agora a gente tem o que? Nós temos uma região de liquidez aqui, ó, que ele vem subindo, ó, tá? E vocês precisam ter cuidado. Por que cuidado aqui? Porque isso aqui é o que pode fazer o preço mudar a direção, ok? Acompanhe, né, essa linha de liquidez, porque assim, ele chegou no alvo aqui em cima agora, tá vendo? Ó, fez a quebra de estrutura, aqui, nesse ponto. Pode ser um sweep de liquidez,
O ponto de atenção é por quê? Porque ele não rompeu esse fundo. Então, se ele não rompeu esse fundo e está fazendo estruturas para cima, pode ser que ele venha ainda tentar romper mais para cima. E essa região de liquidez aqui é importante para isso, para definir ponto que a gente vai acompanhando o preço até o momento que ele fizer essa quebra aqui, ó, e a gente atrela o price action com a análise do smart money, aí você tem um possível movimento de retração até essa região aqui, tá? Mas fora isso, o preço ainda continua subindo e qualquer movimentação tem que ser levada em conta e é olhando para cima, tá? Uma grande um ponto muito importante que vocês têm que analisar aqui amanhã é esse aqui, ó, e esse cara aqui, tá? Se o preço cair, abrir e perder nessa região, significa que aqui foi o sweep e ele está voltando para testar os patamares lá embaixo, tá? Fiquem atentos a essas regiões aí, beleza? Bora falar do Nasdaq. Nasdaq, vamos botar aqui numa hora, gráfico de 60 minutos. Tá? O que a gente tem de pontos importantes? Hoje, olha o sweep que ele fez aqui no pregão hoje, na abertura. Foi exatamente lá na zona, essa zona que a gente tinha marcado, se não me engano, é do topo histórico. Não, na verdade, isso aqui é o topo histórico. Então, a gente tem, o que nós temos aqui pelo gráfico de uma hora? Eu tenho essa região aqui de fundo, tá? Onde eu tenho que observar o quê? Primeiro é esse carinha aqui, tá? Essa região aqui. Outro ponto importante é essa extremidade. Eu vou até deixar marcado em cinza, tá, turma? Para vocês ficarem atentos. E aqui nessa extremidade a gente tem um ponto que tem que ser levado em conta, que é esse cara aqui, ó. Essa região aqui, que eu vou até deixar marcada em vermelho, igual eu deixei lá no índice, que aqui é a defesa dos 60, tá? Então, assim, ó, como o preço fez o sweep aqui, vamos deixar aqui, ó, certo? Vamos deixar aqui essa marcação. Para quê? Para que a gente possa se basear para tomar as melhores decisões, ok? Aqui a gente tem essa zona de liquidez aqui que ficou e os pontos lá embaixo, tá? Filtrados aqui. Então tenham consciência de que se o preço abrir rompendo essa região aqui, ele pode ter usado essa liquidez para vir capturar esses pontos aqui como alvos, tá? A gente ainda está em alta, porém topo histórico do Nasdaq. Então isso aqui já foi uma rejeição, tá? Ó, isso aqui foi uma baita rejeição dos 116 mil aqui. Se ele voltar aqui para baixo, ele tende a corrigir, principalmente por causa desse gap enorme que ficou aqui, que precisa dar essa corrigida, tá? Então estejam atentos em relação a isso aí. Bora falar do S&P. S&P é a mesma coisa. Ó, nós tivemos aqui, ó, deixa eu botar aqui no gráfico de uma hora. Vocês vão ver, olha aqui, ó, a rejeição dos 60. Estão vendo que ele não, em momento algum, conseguiu ficar acima dos 60 minutos. Então foi um ponto de defesa muito forte, tá? Outro ponto que a gente tem é para pensar e levar em consideração é aqui, essa região, ok? E esse order block aqui embaixo, dos 60 minutos, certo? Isso aqui é a movimentação que a gente tem no S&P. E depois esse cara aqui, que é o range que a gente está trabalhando, né?
O range do preço que a gente está trabalhando é justamente esse. Então, as duas principais regiões compradoras de demanda são essas duas lá embaixo. O que vocês têm que ter é atenção para usar o time frame menor, no caso aqui 15 minutos, para prestar atenção nisso aqui. Tá? Porque isso aqui é liquidez e aqui pode ser um imã para puxar o preço para ir testar essas regiões aqui de baixo, ok? Ó, inclusive, quando a gente filtra aqui, ó, nós temos order block aqui do 15 bem definido aqui, ó, e bem parecido com o do 60. Mesma coisa aqui, ó, olha lá, tá aqui, ó, bem definida a região de extremidade, onde são os principais pontos aí compradores no S&P, beleza? O euro seguiu dando continuidade para baixo, deu venda aqui, ó, nesse ponto aqui. Aqui foi a operação do euro hoje, né? Visto que ele abriu, não teve forças. Depois perdeu o fundo, perdeu o segundo fundo fazendo o BOS aqui, confirmando, e aí sim ele deu a operação limpa, bem limpa e clara, bem exatamente até aqui, ó, olha lá, olha onde ele foi, cirúrgico, tá vendo, ó? Pontinho, alvo, e era isso. Agora mercado abriu novamente, nós temos o que aqui? Temos esse ponto aqui, tá? Nosso próximo alvo, vamos dizer assim. Claro, tudo depende da vontade do preço, né, galera? A gente faz assim. E aqui, ó, nós temos duas regiões interessantes. Essa aqui é uma região boa, porém tem que estar atento porque ele deixou uma região extremamente líquida aqui atrás. Tá? E depois a gente tem esse cara aqui. Tá? Esses são os principais pontos vendedores no euro. Mas ele também pode seguir daqui, tá? Tem essa região aqui de defesa, ó. Deixa eu só limpar aqui. Tem essa região de defesa aqui, que inclusive ele pode chegar aqui e daqui dar continuidade, tá? Fiquem atentos a isso. Vamos só dar uma olhadinha, olha lá, ó. Exatamente o ponto dos 60 minutos. Vocês estão vendo como a gente tem, assim, a gente tem que ter sempre atenção nessas partes, assim, por causa disso. Ponto de defesa dos 60 minutos. Assim como aqui embaixo também. Estão vendo? Ó? Deixa eu só arrumar aqui. Ponto de defesa dos 60, que a gente tem logo abaixo, o order block do 15. Tá? Então, fiquem atentos em relação a isso. Eu até vou deixar aqui como... Aqui, ó. Essa região aqui. Vocês já sabem que é a zona dos 60 minutos, onde o preço segurou duas vezes. Ó, bateu aqui, volume roxo, e bateu aqui, volume também alto. Tá? Bora falar do GBP-USD. O GBP-USD também a mesma coisa. Ó, fez o rompimento, deu aqui, ó. Vamos lá. Primeiro ponto que a gente tinha falado. Deu a compra aqui, ó. Galera que opera. Só que aí a atenção que vocês têm que ter é em que sentido? Aonde é o alvo dessa compra, né? Ah, poderia ser até lá em cima? Sim, poderia. Porém, precisava ver o cenário que o preço estava se movimentando.
né? Ó, zona de liquidez, preço cansado, né? Quebrando estruturas, né? Foi buscar os alvos para baixo. Foi no primeiro e foi no segundo alvo. Olha aqui, ó. Inclusive, ele foi buscar o aqui de baixo, ó. Teste do topo. Tá vendo? Ó. Teste do topinho rompido. Agora a gente tem o que aqui, ó? Eu vou deixar, vamos botar aqui no gráfico de 1 hora, para a gente analisar de novo, né? O que a gente tem aqui. Eu acredito como sendo essa região aqui, tá? Próximo passo. Certo? Então, assim, e o próximo alvo de uma venda seria aquela região ali, certo? Muita atenção por causa do quê? Preço está em alta. Então, a gente ainda tem movimentação altista, ok? Tem que ver se ele vai dar a oportunidade para dar venda. Não é simplesmente sair vendendo. Ele teria que fazer uma quebra de estrutura aqui e testar. O ideal é que ele testasse regiões mais acima, tá? Principalmente nessas regiões aqui, ó. Aí sim vocês teriam pontos mais interessantes para a gente estar operando vendido. Beleza? E para finalizar, vamos falar do ouro. O ourinho aí, ó. De novo, foi testar a região lá de cima. Teve a quebra agora. Né? O que vocês precisam estar espertos agora como uma zona interessante do ouro? É essa daqui. Certo? Porque eu tenho essa zona de liquidez montada aqui. Então, o preço pode fazer essa mitigação até aqui em cima para ir buscar os níveis lá de baixo, tá? Estejam atentos em relação a isso. Na parte de baixo aqui a gente tem marcações aonde? Primeiro aqui, tá? Que é justamente abaixo desse fundo que foi gerado, ele pode fazer um sweep aqui nessa região para depois ir lá para cima e depois a gente tem essa zona aqui de baixo, tá? Esses são os principais pontos aí do Gold. Beleza, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí de mais desse estudo. Tenham todos aí um excelente pregão. Lembrando, amanhã é dia de ação de graças, feriado nos Estados Unidos, então o mercado pode ser bem devagarzinho, tá? Tenham todos um bom descanso, um excelente pregão amanhã. Grande abraço a todos. Tchau.